Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre os capítulos 8, 9, 10 e 11, que são capítulos que abordam desde a chegada da família real até o segundo reinado de Dom Pedro II. Então, nós vamos estudar a partir do capítulo 8, que inicia na página 120, até o capítulo 11, que termina na página 196. Bem, o capítulo 8 vai tratar sobre a chegada da família real e a emancipação política do Brasil. Nós vamos iniciar esse capítulo a partir da página 120 até a página 129, e ele vai tratar sobre o momento da chegada da família real com a vinda de Dom João, o que aconteceu até o momento da nossa emancipação política com a independência do Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa a se compreender desse período é que quando Dom João chegou para o Brasil, ele veio pressionado justamente por causa do bloqueio continental. Esse bloqueio ele tinha sido instituído por Napoleão Bonaparte, e Napoleão naquele período tinha construído um grande império, e os países que eram administrados pelo Império Francês estavam proibidos de comercializar e ter laços com a Inglaterra. Então Dom João, por ter relações comerciais com a Inglaterra, não aceitou esse bloqueio, né? Ele obedeceu à proibição e continuou com o vínculo. Então, Napoleão, por outro lado, mandou invadir Portugal com suas tropas francesas. E antes mesmo disso acontecer, Dom João pediu ajuda à Inglaterra e fugiu para o Brasil com o apoio da Inglaterra. E no ano de 1808, ele chegou com a sua comitiva aqui em Salvador. Logo depois, ele se transferiu para o Rio de Janeiro, na qual o Rio se tornou justamente a metrópole, né? Houve uma transferência da família real portuguesa naquele momento de Lisboa para a então capital do Império, que era o Rio de Janeiro. Dentro dessa transferência, nós podemos destacar as alianças que foram feitas com a elite Centro-Sul, que era composta pelos paulistas, mineiros e carioca. Essa aliança envolvia terras, né? Então também teve nesse período, com a chegada da família real, a abertura dos portos brasileiros no sentido de comercializar com as nações amigas, principalmente a Inglaterra. E também, em 1810, foi feito um acordo, que era o Tratado de Comércio e Navegação, onde a Inglaterra tinha vantagens e privilégios com essa comercialização nos portos brasileiros. Entre estas coisas que nós podemos destacar é que facilitaram justamente a entrada de navios nos portos brasileiros, que eles traziam tecidos, ferragem, louças, entre outras coisas. Então, nesse sentido, quem mais lucrou com essa abertura dos portos e esse tratado foi a nação aliada, a nação amiga, que foi a Inglaterra. Uma coisa que foi importante desse período da chegada da família real foi que quando a capital do Império passa a ser o Rio de Janeiro, existe também nesse contexto as melhorias dessa cidade, como a abertura de vias públicas para facilitar a circulação de pessoas. Os mais ricos fizeram jardins em torno de suas propriedades. Teve também a primeira abertura, né, a abertura da imprensa régia, a Academia Militar, o Banco do Brasil. Então, foram muitas mudanças com essa interiorização da metrópole, né? No caso, quando Lisboa era a capital em Portugal, e aqui, com essa vinda deles para o Brasil, o Rio de Janeiro passa a ser a capital, e nisto se tem um aspecto positivo que começa a ter melhorias. Por outro lado, estas melhorias no Rio de Janeiro e a oferta de empregos, né, para manter o privilégio da elite e da corte portuguesa, também custou muito alto para as outras províncias, principalmente na região Nordeste. Em Pernambuco, por exemplo, eles estavam pagando muito caro nos impostos. E aí o que aconteceu? Em 1817 houve uma revolução que foi ocasionada por esses altos custos e também por questões, né, voltadas à seca, agricultura, entre outras coisas, fizeram com que tivesse a primeira rebelião. E outras províncias também se espelharam em Recife, né, como paraibanos, potiguares, cearenses, que também queriam tomar posse, ter certa independência do território. Através dessa rebelião, eles conquistaram por alguns dias uma certa independência, mas o Império Português, né, o Exército, conseguiu ter controle sobre isso. Essa rebelião ela é conhecida como a Rebelião em Pernambuco ou a Insurreição Pernambucana. Perdão.
Outra coisa também é que em Portugal existiu também uma. Eu estou passando aqui no livro de vocês para ver os pontos mais importantes, só um momento. Essa rebelião pedia a convocação de eleições para as chamadas Cortes Constituintes, e estas cortes eram compostas por um conjunto de deputados. Estes deputados, no entanto, pediram que urgentemente o Dom João retornasse a Portugal. E então existia uma divisão no Brasil, né? Famílias que lideravam a volta de Dom João e queriam uma nação, um império independente, né? Que pudesse ser liderado pelo filho dele. O rei Dom João retorna a Portugal pela pressão das cortes e deixa justamente nesse momento o príncipe Dom Pedro como regente e governante do território brasileiro. E esta permanência de Dom Pedro aqui no Brasil desagradou as cortes portuguesas e ele se viu pressionado, por um lado, de retornar. Foi nisto que ele recebeu um manifesto de 8.000 assinaturas, onde pedia que ele ficasse no Brasil. E este dia foi conhecido como o Dia do Fico, né? A partir deste momento inicia um processo para a independência do nosso país. A partir desse momento que Dom Pedro diz e fala, né, declara que vai ficar no nosso país. Esse dia do Fico foi no dia 9 de janeiro de 1822 e foi um dia histórico para o nosso momento da independência, né? Foi um fato que antecedeu a nossa independência. No mesmo ano, no dia 7 de setembro, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro ele foi pressionado por dois lados. Na verdade, ele já tinha alianças, né, com a elite Centro-Sul. Ele recebeu uma carta das cortes portuguesas, né, que pediam que ele retornasse para o Portugal. E, por outro lado, existia uma carta de José Bonifácio que existia o caminho para ele retornar ao Portugal ou então proclamar a independência do Brasil. E foi nesse momento, né, do dia 7 de setembro de 1822, que ele rompeu com Portugal e declarou a nossa independência, conhecido como Grito do Ipiranga. E neste momento o Brasil conseguiu, assim, a sua emancipação política. Foi um momento de muitos interesses por parte, né, da elite Centro-Sul, com a liberdade de comércio e permanecer com seus privilégios. Por outro lado, nós vamos ver o momento, né, que é o capítulo 9, que fala sobre o momento do início do reinado, do primeiro reinado, né, o reinado de Dom Pedro I, que foi uma cidadania limitada, né, que aconteceu por muitas coisas. O Dom Pedro, ele declarou independência no dia 7 de setembro, mas ele só foi aclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822, né? Então, Dom Pedro passa a ser Dom Pedro I. No momento da sua aclamação, teve uma grande festa comemorada pela emancipação política do Brasil, mas essa independência não chegou muito rápido a todos os lugares do Brasil. Podemos destacar sobre o primeiro reinado, que foi um momento de muitas insatisfações, porque nem todas as províncias aceitaram a independência. Então, tinham províncias como Bahia, Piauí, Grão-Pará, Ceará e Maranhão que não aceitaram e eles pegaram armas para combater militares. Por exemplo, na Bahia, existiu a chamada Batalha de Pirajá, onde vários batalhões vindos do interior fizeram cerco às tropas portuguesas e esses soldados eles foram vencidos na Batalha de Pirajá. Nesse mesmo ano, né, de 1823, que foi essa batalha, o dia 2 de julho ele marca justamente a independência da Bahia e também o momento da sua fundação, né? Então, o destaque para isso. Por outro lado, existe uma batalha na região da província do Piauí, que também teve favoráveis, né, outros nordestinos. Essa batalha também contou com o apoio de 5.000 nordestinos, que eles também queriam se libertar desse domínio português nas suas províncias. E foi uma batalha que contou com o apoio de cearenses, maranhenses, baianos. E esse fato aconteceu na cidade de Campo Maior, no interior do Piauí. Os piauenses eles conseguiram expulsar as tropas e aclamaram, né, a independência, mas nesse momento foi um momento muito histórico porque eles tiveram as armas que eles tinham, eles não tinham nenhum preparo e lutaram contra essas tropas portuguesas. Então nós destacamos esses dois momentos, né, que é a Batalha de Pirajá e a Batalha de Genipapo. Por outro lado, o reconhecimento da independência ela não foi muito rápida externamente, né? Nos Estados Unidos eles
aceitaram a nossa independência em 1824 com a doutrina América para os americanos, ou seja, que não tivesse influência do controle europeu aqui no território. Portugal aceitou em 1825, né, reconheceu, na verdade, mas exigia um pagamento de 2 milhões de libras, então era um pagamento que exigia um certo interesse. A Inglaterra reconheceu em 1827, mas exigiu a renovação do Tratado de Comércio por mais 15 anos. E aí o Brasil ele precisou, naquele momento da sua independência, fazer as suas próprias leis, né? Foi aí que eles se reuniram na Assembleia Constituinte em 1823. De um lado se tinham os deputados das províncias, do outro Dom Pedro I. E por meio de várias tensões e conflitos entre os lados, eles queriam limitar o poder de Dom Pedro, mas Dom Pedro acabou sendo bem autoritário e mandando prender, né, aqueles que estavam contraditórios a ele. E aí Dom Pedro I, ele acabou fazendo, nesse momento, a criação de um Conselho de Estado, que esse Conselho de Estado contou com pessoas que eram da sua confiança, foi nomeado 10 pessoas de sua inteira confiança, e esse Conselho criou a primeira Constituição em 25 de março de 1824. Essa Constituição adotou a chamada monarquia hereditária, que era na qual o poder só seria exercido pelo soberano, no caso Dom Pedro I, e passaria para o seu herdeiro, que seria Dom Poderes, que foi o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, que é bem destaque para esse. O poder executivo ele era exercido pelo imperador e seus ministros, o legislativo era pelos deputados e senadores, o judiciário pelos tribunais e juízes, e o poder moderador era justamente exercido exclusivamente pelo imperador, que podia nomear e demitir livremente seus ministros e os presidentes da província. Então, é um momento bem em destaque para esse poder moderador, porque foi um momento de bastante autoritarismo do governo de Dom Pedro I. E aí nós destacamos também nesse momento a Confederação do Equador, né, porque foi um reflexo do autoritarismo de Dom Pedro I, onde líderes como o Frei Caneca, ele falava que o poder moderador era a chave mestra para a opressão da nação brasileira. E aí eles fizeram, no momento de muita tensão, né, o Dom Pedro ele acabou demitindo o presidente da província de Pernambuco, e os pernambucanos, como ele já tinha se rebeliado antes, com a vinda da família real, eles acabaram, nesse momento, também se organizando para uma nova rebelião, que foi conhecida por ser Confederação do Equador, porque eram formados pelos lugares, né, pelas províncias de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará. E essa confederação ela tinha justamente voltada ao local, né, que era a próxima linha do Equador, né, pela questão mesmo de questão geográfica, mas aí envolvia a participação de diversos grupos sociais, proprietários rurais, comerciantes, homens e mulheres livres, então também os escravizados. Então foi uma revolução, né, uma confederação bem extensa e que acabou, né, com a prisão do Frei Caneca, né, de uma forma muito brutal. Eles acabaram pegando, né, os rebeldes que resistiram, e nesse momento também o Dom Pedro ele se endividou, pegou dinheiro emprestado aos banqueiros britânicos e começou aí o início de um empréstimo com os bancos ingleses, e aí o Brasil começa o início da chamada dívida externa. Por outro lado, além da Confederação do Equador, que foi um momento bem destacado, existiu também um momento que o Brasil estava passando por uma inflação alta, o preço das coisas, né? O Brasil estava atravessando uma crise econômica financeira, e também foi nesse contexto que ele perdeu, na verdade, a província Cisplatina, que hoje é o atual Uruguai. Ele tentou lutar uma guerra, né, que já estava, digamos, vencida, e acabou também deixando muitos populares e muitas pessoas insatisfeitas. E, por fim, depois de tantas pressões políticas que ele estava sofrendo pela elite, pelos populares, ele acabou abdicando o trono, devido, né, à morte de seu pai, o Dom João, que tinha falecido. Quem ficaria no trono seria ele. E então ele acaba renunciando e deixando para sua filha. E nesse contexto, para não perder esse trono, ele acaba abdicando aqui o Brasil, e deixa o reinado para o seu filho, que então era uma criança, do Pedro II, que era o Pedro de Alcântara. Ele tinha apenas 5 anos de idade.
E então, com a abdicação de Dom Pedro, né, a renúncia dele do trono brasileiro, né, quem passa a ser o seu herdeiro e, consequentemente, aquele que iria governar seria seu filho. Mas aí tinha um problema. Dom Pedro II, o Pedro de Alcântara, ele ainda era uma criança e foi nesse momento que iniciou a chamada regências, né, as chamadas regências, que é o capítulo 10, que vai tratar da página 158 até a 167. Então, o período regencial ele foi muito conturbado e nós vamos ver como foi essas regências, né, quais grupos políticos que se destacaram e as rebeliões que aconteceram, que foi um momento de muitas rebeliões. Leio. Dom Pedro I tinha renunciado ao trono e quem herdou foi seu filho Pedro de Alcântara. Na época, ele tinha apenas 5 anos de idade. E nisto, conforme a Constituição, era necessário um governo escolhido por uma Assembleia Geral que deveria ser composta por senadores e deputados. Pois bem, esse período é conhecido por ser, nesse momento da nossa história, como um período regencial ou também como um período intermediário, que aconteceu entre o governo de Dom Pedro I, que é o primeiro reinado, entre o governo de Dom Pedro II, o segundo reinado. Este governo ele foi necessário até que o príncipe Dom Pedro II tivesse idade para ser coroado imperador. Enquanto o príncipe não alcançasse a maioridade, a única saída que teve foi ter base na Constituição de 1824. Então, foi um período de transição na qual o nosso país foi governado por regentes. Como eu tinha falado para vocês, foram 9 anos de período regencial, com 4 períodos de regências diferentes. Em 1831, a regência trina provisória. De 1831 a 1834, a regência trina permanente. Em 1835 a 1837, a regência Uno de Feijó. E de 1837 a 1840, a regência Uno de Araújo Lima. No princípio, as regências elas eram formadas por 3 regentes, né? Por isso vem essa expressão regência trina. A regência trina provisória foi o início, né? Os eleitos desta regência foram 3 senadores, Francisco de Lima e Silva, Nicolau Pereira e José Joaquim. Foi uma regência curta que durou cerca de 2 meses. Foi no mesmo período, em junho de 1831, que foi eleita a regência trina permanente. A Assembleia Geral elegeu 1 militar e 2 deputados. Durante esta regência, eles criaram a chamada Guarda Nacional, como mostra a imagem, que foi criada justamente para controlar as manifestações e impedir que tivesse mais revoltas populares. É importante destacar que, quando esta regência assumiu o governo, existiam disputas pelo poder, no parlamento, na imprensa, nas ruas, e 3 grupos disputavam. Eram os restauradores, os caramarus e os exaltados. Peço desculpa a vocês por esse pequeno erro aqui na expressão regência Una de Feijó, não é uma de Feijó não, tá? Desculpa por esse pequeno erro no slide. E então eu fiz aqui esse quadro para vocês, né, que retrata os 3 grupos políticos da época, os restauradores ou caramarus, os moderados ou chimangos, os exaltados ou farroupilhas, né? Então, o que cada um defendia era diferente. No caso do grupo político restauradores, eles defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder e era contrário às reformas sociais da época, pessoas mais conservadas, digamos assim. O grupo de moderadores, eles defendiam a manutenção dos privilégios das elites provinciais e a monarquia. E o grupo Exaltados ou Farroupilhas, eles defendiam o federalismo, que era a garantia de autonomia política e econômica para as províncias. Então, parte deles era favorável por uma república, né? Então, eles defendiam esse lado da autonomia. Nesse momento do início das regências, o homem mais importante era um poderoso restaurador, né? Que era o padre paulista Diogo Antônio Feijó. E dentro de um contexto de divisão, esse momento foi marcado por uma grande divisão e de revoltas populares. Neste momento, eles criaram a Guarda Nacional, que só podia fazer parte da guarda aqueles cidadãos que eram proprietários, que tivessem 21 anos de idade a 60 anos e com a renda mínima de 60 mil réis. Ou seja, naquele momento só podia fazer parte da Guarda Nacional quem tivesse, né, uma certa renda e uma certa idade, no caso aqueles que fizessem parte da elite, né, fizessem parte dos mais ricos. Então esta guarda ela foi criada naquele momento para atender os interesses dos mais ricos.
No ano de 1834, existe um consenso entre os grupos políticos, né, os moderados e os exaltados, e eles queriam uma coisa em comum, que antes o poder era centralizado no único poder, né, do imperador. Eles queriam que nesse momento tivesse uma reforma na Constituição que tinha sido imposta anteriormente por Dom Pedro I. Então, após muitos debates, o governo aprovou o Ato Adicional de 1834, na qual concedia autonomia às províncias para a escolha de sua Assembleia Legislativa, extinguia um certo órgão criado por Dom Pedro I, que era o Conselho de Estado, e ao invés de ser uma regência trina, com 3 regentes, formada por 3 regentes, passou a ser una, na qual o regente seria escolhido por eleição. Isto é, este ato garantiu direitos às províncias de fazerem algumas leis e investir, na verdade, aplicar o dinheiro dos seus impostos. Depois, em 1834, ocorreu no Brasil a primeira eleição para a escolha de um chefe de governo. Foi aí que o padre Feijó foi escolhido e iniciou a regência Una de Feijó. Durante o governo da regência Una de Feijó, houveram 2 rebeliões, a cabanagem no norte e a farroupilha no sul. Uma grande polêmica do governo do padre era que ele era favorável ao casamento dos padres. E então, em 1837, Feijó renunciou por não ter apoio da Câmara dos Deputados. Neste mesmo ano, que em 1837, Feijó foi sucedido por Pedro de Araújo de Lima. Nesse governo voltou algumas práticas conservadoras. Eles inauguraram o Regresso, um movimento que era liderado por políticos cafeicultores que queriam a garantia da unidade do império e a ordem escravista. E em 1840, este governo ele aprovou, né, a regência Una de Araújo, a lei interpretativa do Ato Adicional de 1834. Retirando assim a autonomia que tinha sido ganhada, né, pelas províncias e voltando a dar poder ao governo central. Na verdade, um maior poder. É notório que esta regência teve um grande crescimento de políticos conservadores. Durante este período regencial foram marcantes as chamadas revoltas provinciais, que aconteceram em diversos lugares do Brasil, como mostram nas províncias do Maranhão, Grão-Pará, Bahia, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Naquele momento, essas revoltas elas foram impulsionadas por fatores como o alto custo de vida, o escravismo, o autoritarismo dos regentes. Foram movimentos que agitaram as ruas, revoltas escravistas, republicanas. E entre estas revoltas estava a cabanagem, a Guerra dos Farrapos, a Revolta do Malês, a Sabinada e a Balanhada. De uma forma bem breve, a cabanagem ela aconteceu em 1835 a 1840. Ela aconteceu na província de Grão-Pará, que fazem parte hoje os estados, né, do Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Amazonas. Foi uma rebelião ocasionada pela insatisfação popular com a pobreza, porque a maioria da população eram pobres e viviam em cabanas, e impulsionada por essa desigualdade social e disputas políticas locais. Outra revolta foi a Balaiada, que aconteceu na província do Maranhão, nos anos de 1838 a 1841. Ela foi impulsionada também por disputas políticas locais entre o Maranhão e o Piauí. Esse nome veio dos balaios, que eram vendidos pelo líder do movimento. A outra revolta foi a Sabinada, que ela aconteceu na província da Bahia, em 1837 e 1838, e tinha como objetivo separar a Bahia do governo central. Doutor Sabino, né, por isso vem a expressão Sabinada, convocou a população para lutar por uma república. Outra revolta também na Bahia foi a Revolta do Malês, que foi uma luta impulsionada pelos escravos em 1835. Esse nome Revolta do Malês veio justamente devido aos seus principais líderes, que cultuavam a religião mista, que tinham elementos africanos e muçulmanos. E essa revolta aconteceu em Salvador, na Bahia, e queria por fim a exploração e o racismo que acontecia naquele momento. Por fim, a Revolta dos Farrapos, ou a chamada Guerra dos Farrapos, que foi motivada por insatisfações da elite local, que eram das províncias de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com o governo central, sobretudo no que se refere ao mercado interno, aos altos impostos que eram cobrados no charque.
Nos anos de 1835 a 1845, os Farroupilhas, que levaram esse nome por ser um grupo político republicano, tinha como líder Bento Gonçalves, e eles conquistaram Porto Alegre. Depois, em 1839, liderados por Giuseppe Garibaldi, eles conquistaram Laguna e Santa Catarina, e findou após muitas disputas com questões locais e políticas, com um acordo entre revolucionários e o governo central. Os Farroupilhas, que eram um grupo político que defendia a República, eles conseguiram, com o fim destas disputas, um acordo com o governo central. E entre estes, davam a eles, aos rio-grandenses, o poder de escolher o seu presidente da província e a diminuição dos impostos que eram cobrados pelo charque. E após esse período da regencial, vem o segundo reinado, que é o capítulo 11, que fala sobre uma questão de organização política, econômica e também de guerra. Foi justamente no período da época regencial que o governo da urna, né, Araújo de Lima, foi o momento que os regressistas eles voltaram e aí eles organizaram o Partido Conservador. E aí essa oposição formaram assim o chamado Partido também Liberal. Então existiu aí dois contextos no segundo reinado, que era o Partido Conservador, que era organizado pelos regressistas, e o Partido Liberal, que era formado pelos opositores, no caso os progressistas. E existindo esses dois grandes partidos, os regressistas acabaram voltando, né, com a lei da interpretação do ato adicional de 1840, né, ele retirou várias coisas que tinham sido aprovadas, como era a independência das províncias, né, durante o período regencial, e aí eles acabaram retirando esses privilégios do ato adicional de 1840. E aí, por outro lado, os progressistas, ou chamados de liberais, defendiam que somente o imperador poderia salvar a nação. Então, Dom Pedro, que passou a ser Dom Pedro II, tinha apenas 14 anos de idade. E aí foi no momento que os liberais, né, o Partido Liberal, lançou uma campanha divulgando a ideia dele assumir a nação, né, dele deixar de lado a questão da maioridade, que ele assumisse para salvar essa nação do caos que estava naquele momento. E por meio dessa força da propaganda, eles queriam a antecipação justamente da maioridade, né, de Dom Pedro II. E nisto teve um apoio muito grande dos conservadores também, que viam como uma forma de salvar a nação. Então, os dois partidos lutavam por isso. Foi aí que a campanha foi vitoriosa, em julho de 1840, e o Dom Pedro II foi aclamado imperador do Brasil. Esse episódio ficou conhecido por golpe da maioridade, né, que o Dom Pedro ele assumiu antes do tempo estabelecido, né, então a maioridade naquele momento era 18 anos e Dom Pedro assumiu com 14 anos. E assim inicia o segundo reinado. O que nós podemos destacar é que existiam nesse contexto visões diferentes, né? O Partido Liberal tinha uma visão e o conservador tinha outra, mas eles tinham semelhanças entre eles. Uma dessas semelhanças é que eles queriam, né, manter a ordem, a monarquia e o escravismo, e também queriam garantir os seus privilégios e manter a maioria da população excluída da política. Por outro lado, as diferenças eram visíveis no sentido que os conservadores, eles defendiam a centralização política, ou seja, o poder na mão de uma só pessoa. Um governo mais forte, né, para impor a ordem. E os liberais já eram favoráveis em descentralizar, né, distribuir esse poder e ter uma maior autonomia das províncias. Nesse contexto, existiu uma grande violência, fraude para defender os seus interesses, né, de ambos os lados, e teve o destaque para as eleições naquele período onde teve muita violência, né, os liberais pagaram capangas para espancar adversários, fraudar urnas, e essas eleições elas foram conhecidas como eleições do cacete. Por outro lado, os conservadores pressionaram Dom Pedro para dissolver a Câmara e ter novas eleições. Detalhe, no momento que Dom Pedro ele assume esse governo, também retorna, né, com algumas aprovações dentro do Congresso, dentro da Câmara, aliás, o retorno do poder moderador. E aí nós vamos para uma outra parte que vai falar sobre alguns pontos importantes do segundo reinado, né, para ser mais breve. A Revolução Praieira, né, aconteceu em Pernambuco, né, onde o poder e a riqueza estavam nas mãos de poucas famílias, e aí os portugueses que também dominavam o comércio de varejo, geralmente só empregavam seus próprios parentes. Dentro desse contexto, né, de desigualdade,
os liberais fundaram o Partido da Praia, chamado assim porque a sede de seu jornal ficava na Rua da Praia, em Recife. E num clima bem tenso, os conservadores estavam no poder naquele contexto e demitiram 40 funcionários públicos que tinham sido contratados pelos liberais. Isso foi o estupim, né, de iniciar aí, com isso, os funcionários demitidos que se recusaram a entregar os cargos, e eles também faziam parte do Partido da Praia, eles reagiram naquele momento da entrega dos cargos com recusa e reagiram com armas, iniciando assim a Revolução Praieira. Essa revolução contou com vários grupos sociais que participaram. Em 1º de janeiro de 1849, o jornalista Borges expôs o Manifesto do Mundo, que tinha exigências como o voto livre e universal do povo brasileiro, a plena liberdade de imprensa, né? E essa revolta praieira, ela foi uma disputa pelo poder político local entre as oligarquias, desculpem, dos partidos liberal e conservador, mas fez com que a população pobre se expressasse pelo que sofriam, como desemprego e exclusão política. Podemos também destacar que o poder moderador, né, o poder do imperador, ele foi criado no governo do pai dele, mas fazia também com que o Dom Pedro II, né, naquele momento do segundo reinado, também pudesse demitir e nomear os seus funcionários. No âmbito da Câmara, do Judiciário, dos ministros, e tudo cabia à decisão de Dom Pedro II. Então, existia aí esse poder moderador também no segundo reinado. As eleições elas eram manipuladas, mas no final a escolha sempre era do imperador. O imperador ele estava acima dos partidos e manipulava-os. Em algum contexto estavam o grupo de governo liberal e em outros estavam os conservadores. Mas também nesse período, nós podemos destacar de 1853 a 1857 que houve conservadores governaram juntos. Um destaque para esse momento do segundo reinado também é a economia. Destacamos a liderança do café nas exportações brasileiras, né? O café naquele momento era uma planta nativa do leste da África e ele foi introduzido no Brasil por Belém, no Pará. Aqui no Brasil existia, né, solos férteis e climas favoráveis para a produção do café, né, para o cultivo. Então, o café tornou-se o produto brasileiro mais vendido no exterior. No início, os cafezais ocuparam o litoral do Rio de Janeiro, depois foram para o Vale do Paraíba, né, região dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. É por isso que vem essa expressão do café no Vale. E aí, entre os anos de 1830 em 1880, o café foi produzido nesse vale e se tornou a maior riqueza. Os cafezais eles se espalharam também pela zona da Mata Mineira e Oeste Paulista, tornaram-se a riqueza dos barões do café, que eram os cafeicultores enriquecidos pela produção e pelo comércio do café, do produto, né? E outros produtos também eram exportados no segundo reinado, como açúcar, tabaco, cacau, couro, entre outros. Um destaque é que dentro do próprio governo do segundo reinado não existia somente o mercado externo, também existia o mercado interno, onde os produtos eles eram vendidos na época dentro desse mesmo, entre as províncias, né, podemos destacar nesse sentido. E outra coisa, a questão da modernização, né? O progresso do império ele se deu através de tarifas como alves branco, né, onde se teve aumento de impostos nos produtos estrangeiros, e a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu africanos escravizados aqui no Brasil, né? A exportação, né? A compra desses africanos escravizados. E aí o capital que passou a ser investido em novos negócios, né? Provenientes destas tarifas e da compra de não ter mais compra de escravos, na verdade, passou a ter mais indústrias de tecido, né? Construção de indústria de tecido, iluminação, bancos, empresas de mineração e a construção de uma malha ferroviária, né? Em 1858 teve a construção da Estrada de Ferro de Dom Pedro II, né, a futura central do Brasil, que transportava o café do Vale para o porto do Rio de Janeiro. Outro fato foi também um destaque, né, que eu tinha falado para vocês, foi a Lei Eusébio de Queiroz, que foi o fim do tráfico africano, né, porque a Inglaterra ela era aliada e desde que a família real chegou ao Brasil, ela pediu, né, exigiu o fim do tráfico de africanos, né, no momento do governo de Dom Pedro I.
E em 1831, uma lei brasileira declarava ilegal o tráfico de africanos. Porém, no Brasil, os africanos só cresceu, né? E por pressão da Inglaterra em acabar com o tráfico, né, para garantir os seus interesses, justamente pela questão da mão de obra, da Revolução Industrial, o Dom Pedro II ele aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, onde proibiam a entrada de africanos escravizados no Brasil. Mas, por outro lado, essa proibição de comprar fez com que os fazendeiros do Sudeste comprassem escravizados no Nordeste, que a procura era muito alta, e assim fez o tráfico interprovincial. E uma outra coisa desse momento do segundo reinado foi a Guerra do Paraguai, dos anos de 1864 a 1870, onde o Império se envolveu em conflitos, né, na América do Sul. Essa guerra ela envolveu conflitos que tinham interesses do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, e cada um com esses interesses no território dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e da Prata. E a liderança da região platina resultou na morte de milhares de pessoas, e no decorrer foi formada a chamada Tríplice Aliança contra o Paraguai, findando com consequências, né, para o Paraguai, que perdeu a maior parte das suas indústrias. O Brasil ele conseguiu um certo privilégio, né, em domínio do território da região platina, mas, por outro lado, a dívida externa aumentou, a inflação aumentou e, fora a perca de pessoas, né, cerca de 100 mil mortos com essa guerra.